Olá pessoal, tá? Vamos então para mais uma aula do nosso conteúdo da Química, onde hoje nós vamos fazer uma breve revisão então da estequiometria, tá? Para ser mais preciso, não é bem a estequiometria como um todo, mas daquela estequiometria inicial onde a gente não envolve as reações, e sim aqueles conceitos básicos para a estequiometria, onde nós vamos falar um pouquinho do mol e dessa relação importante que o mol se estabelece com as massas de átomos, de moléculas, de íons, que é o que nos importa realmente para depois entrarmos bem no conteúdo de soluções, tá? Então, sobre esse assunto agora, nós vamos começar falando um pouquinho diretamente desse mol, tá? Qual é a finalidade do mol? Todos nós sabemos que o surgimento da ideia de massas, né? Massa atômica, massa molecular, ele parte daquela ideia do isótopo de carbono, né? Aquele carbono que a gente chamava de carbono 12, que foi chamado assim na realidade a partir do momento então que você separa um carbono em 12 pedacinhos, né, idênticos, e estabelece uma referência de massa para todos os demais átomos, que era uma fatia desses 12 pedaços, que era a história de 1/12 do átomo de carbono separado em 12 unidades, né? Então esse 1/12 do carbono 12 ficou estabelecida então como unidade de massa atômica, né? E a partir daí foram estimadas, né, foram calculadas todas as massas dos átomos com base naquilo que tem na tabela periódica até hoje, né? Então as massas de átomos foram calculadas assim, em referência com a unidade de massa atômica, e automaticamente as moléculas também foram dimensionadas assim. Porém, todos nós sabemos que a massa de um átomo, essa unidade de massa atômica, esse pedacinho de um átomo de carbono, ele é tão pequenininho, mas tão pequenininho, que essa massa, ela não tem, em gramas, ela é algo completamente desprezível para uma balança convencional, para uma balança em que nós sejamos capazes de medir, que mede normalmente na ordem de grama, no máximo lá um micrograma. Claro, a gente sabe que tem balanças um pouco mais, que vão além disso, mas as mais comuns, as que a gente é acostumado, até uma balança analítica tem no máximo 4 casas após a vírgula para o grama, né? Então o que acontece? Para medir isso aqui corriqueiramente, para a gente fazer o uso disso diariamente, ficava impossível em unidades de massa atômica, né? Então um cara chamado Avogadro, todos vocês sabem disso, ele verificou então que para que eu conseguisse ter a mesma massa que está lá na tabela, né? Então, por exemplo, lá na tabela periódica, tu encontra um elemento como o sódio lá, onde tem um númerozinho em cima, 23, e tem um númerozinho embaixo, 11, lembram? Tá? Então, para que lá, o que significa esses 23 e 11? Só para a gente lembrar, o 23, o maior número desses, sempre representa a massa atômica do elemento, lembram? Sempre o maior é a massa. E o outro é, na realidade, o seu número atômico ou número de prótons. Tá? Então, o que acontece? Avogadro se deu conta do seguinte: um átomo de sódio pesa, com base lá no que a gente tem na tabela, 23 unidades de massa atômica, ou somente U, né? Unidades de massa atômica. Essa unidade de massa atômica não é o grama ainda. Um átomo de sódio não pesa 23 gramas, ele pesava essa massinha ali, 23 unidades de massa atômica, era equivalente a 23 pedacinhos de 1/12 do carbono 12, tá? Era muito pequeno isso, difícil de medir, difícil de dimensionar. Então o que se faz? Avogadro se dá conta do seguinte: eu não quero mudar o valor, mas eu quero mudar a unidade. Eu quero continuar trabalhando com aquela massa que já foi descoberta, dos 23, e quero mudar, só que eu quero trabalhar em grama com o sódio, que é onde eu consigo medir, onde eu consigo dimensionar. E então o Avogadro se deu conta que para conseguir isso, ele precisava reunir 6,02 vezes 10 na 23 átomos desse sódio, não apenas um só, né? Então, a partir do momento que ele se deu conta que juntando 6,02 vezes 10 a 23 átomos de sódio, ele conseguia a mesma massa que tinha lá para o sódio na tabela, só que agora em gramas, ele se deu conta que esse valor aqui era interessante, era importante de ser analisado. A partir do momento que ele viu isso, ele também verifica, claro que toda essa historinha que eu estou contando não é exatamente nessa sequência, mas só para a gente entender, ele verifica que para todos os átomos da tabela, esse número coincidia sempre.
Era algo muito parecido a 6,02 vezes 10 na 23. Então, por exemplo, o alumínio na tabela é 27 unidades de massa atômica. Ele percebe que quando junta 6,02 vezes 10 na 23 átomos de alumínio, dava os mesmos 27, só que em gramas. Aí então ele pega e analisa uma molécula, por exemplo, né? O gás carbônico. O gás carbônico, o CO2, tinha uma massa de 44 unidades de massa atômica, uma molécula de gás carbônico. Quando ele juntava 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de gás carbônico, tcharam, dava os mesmos 44, só que agora em gramas. Então, a partir disso, ele percebe que esse número, coincidência ou não, ele permanece inalterado. Toda vez que eu reúno este pacotão de 6,02 vezes 10 na 23, eu consigo a mesma massa que está lá na tabela, só que agora convertida para gramas. E aí ele precisava estabelecer um valor, um nome para essa constante, para não ficar toda vez repetindo 6,02 vezes 10 na 23, 6,02 vezes 10 na 23, então surge um conceito. Quando era para átomos, ele chamava esse pacote de átomo-grama. Quando era para moléculas, esse cara virava molécula-grama, ou mol. Átomo-grama ou ATG, molécula-grama ou mol quando era para as moléculas. Quando ele queria se referir a 6,02 vezes 10 na 23, só que para íon virava o íon-grama. E assim por diante. Então ele criou esse termo átomo-grama, molécula-grama ou íon-grama para um pacote de 6,02 vezes 10 na 23 coisas. Quando para átomo, 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Quando para molécula, 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Quando para o íon, 6,02 vezes 10 na 23 íons. Mas não importava o que ele falasse, sempre era 6,02 vezes 10 na 23 e sempre a massa, seja do átomo, seja da molécula ou seja do íon, a partir de agora era medida em gramas. Então a grande ideia é que este pacote de coisas serve para converter a massa da tabela para grama. Hoje em dia, a gente pegou e normalizou tudo isso. Não tem mais o átomo grama, molécula grama ou íon grama, porque na verdade é tudo a mesma coisa. É só um monte de nome diferente para designar essa constante. A constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 na 23. Seguindo. Então, galera, o átomo grama, molécula grama e o íon grama, na realidade não tinham por que terem nomes diferentes, porque sempre se refere à mesma quantidade de coisas. Exceto que átomo grama era para átomo, molécula grama para moléculas e íon grama para íon. Entretanto, como era o mesmo valor, o mesmo pacote, eles resolveram dar um nome só para tudo isso. E a partir daí virou o mol, o simples e conhecido mol. E aí, quando é para átomo, esse número é em relação a átomos. Quando é para molécula, é em relação a moléculas. Quando é para íon, é em relação a íon. Mas é sempre mol de átomos, mol de moléculas ou mol de íons. E mol, na realidade, é só um nome fresco para 6,02 vezes 10 na 23 coisas. E sempre que se referir a 6,02 vezes 10 na 23 coisas, ou frações próximas disso, estamos medindo a massa de átomos, moléculas ou íons, não mais em unidade de massa atômica, mas a partir de agora em massa em gramas só, tá? Então, mol nada mais é do que uma quantidade fixa de coisas que equivale a uma massa em gramas, se for para o átomo, do átomo, se for para a molécula, da molécula, se for para o íon, do íon. Então, em resumo, um mol de qualquer coisa sempre equivale a 6,02 vezes 10 na 23 coisas. Então, resumindo, pessoal, um mol de qualquer coisa sempre equivalerá a 6,02 vezes 10 na 23 coisas. Né? Se for um mol de átomos, 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Se for um mol de moléculas, 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Se for um mol de íons, 6,02 vezes 10 na 23 íons. Tá? E isso, gente, essa quantidade de coisas, que pode ser átomo, molécula ou íon, sempre equivalerá para nós a uma massa, e essa massa dessa molécula, átomo ou íon, será dada para nós em gramas. E de onde eu tiro, Chico, essas massas para átomos, moléculas ou íons? A gente sabe que todo e qualquer átomo vai ter a massa disponível na tabela periódica, do jeitinho que a gente viu para o sódio ali em cima.
né? É só transcrever aquela massa, colocando agora em gramas, tá? Se for para molécula, a gente sabe que basta somar todo mundo. Se for para o íon, né, a gente sabe que a carga do íon não interfere nessa massa, certo? E se for para o átomo, é simplesmente pegar a massa que está lá, tá? Então, galera, segue comigo, ó. Observem. 1 mol de qualquer coisa, 6 vezes 10 na 23 coisas, que equivale àquela massa em gramas, tá? E que vocês sabem, já conhecem lá do ensino médio de vocês, que se for gás, estiver nas condições normais de temperatura e pressão, equivale a 22,4 litros. Qualquer gás, independente de que se ele é um átomo, como é o caso dos gases nobres, ou de uma molécula gasosa, tá? Resumindo, é isso. Então, se eu tiver 1 mol de sódio, eu tenho 6,02 vezes 10 na 23. Está sozinho? É átomo. Então, átomos de sódio, não é mesmo? E isso equivale à massa do sódio na tabela periódica. Portanto, 23 gramas. Se fosse um gás, equivaleria a 22,4 litros desse gás. Se for 1 mol de uma molécula, vamos pegar o caso do CO2 que a gente falou anteriormente. Como que eu vou fazer? Eu já sei que são 6,02 vezes 10 na 23. Agora, não é mais um elemento só, é mais de um. Então, se é mais de um, virou molécula. Moléculas de CO2. Né? E tudo isso equivale à massa do CO2. Aí, o que eu teria que fazer apenas? Cuidar, né? Eu tenho uma vez a massa do carbono, que eu tiro da tabela, e eu tenho 2 vezes a massa do oxigênio. Não é mesmo? Está aqui na fórmula, 2 vezes do oxigênio. Então, eu tenho a do carbono na tabela, que é 12, então é 1 vezes 12, e o oxigênio, que na tabela é 16, então 2 vezes 16. Portanto, 12 para o carbono continua. Para o oxigênio, 2 vezes 16, a gente sabe que é 32. 32 mais o 12, soma tudo, né? Vai dar 44 gramas. Então, 1 mol de CO2 equivale a 44 gramas, que é a mesma coisa que juntar 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de CO2. O que é importante a gente não esquecer é, 1 mol não é uma coisa só. 1 mol são 6,02 vezes 10 na 23 coisas. Não importa do que, mas é sempre mais de uma coisa só. É um pacotão de coisas. Do mesmo jeito que tu sabe que uma dúzia não é uma coisa só, uma dúzia são 12, 1 mol também não é uma coisa só. É um número fixo chamado 6,02 vezes 10 na 23, que é a constante de Avogadro. Tá? Seja para átomo, para molécula. E sempre que eu expressar uma massa em relação a isso, eu estou expressando a massa de todo este pacote junto. E não de um átomo só. Nem de uma molécula só. Tá? E para o íon, Chico, a mesma coisa, galera. Ó. Se eu pegar 1 mol de H+, por exemplo, hidrogênio, né, com carga positiva, equivale a 6,02 vezes 10 na 23 íons H+. Só troca o nome, né? Mas a massa tira do hidrogênio na tabela. Mas, Chico, e a carga? Gente, carga positiva ou negativa só significa que perdeu ou ganhou elétrons, respectivamente, né? Perdeu quando é positivo, ganhou quando é negativo. Só que o detalhe, galera, é que elétron tem uma massa desprezível, que a gente diz. Então a variação de massa é mínima, ela não é perceptível em gramas. Então é a própria massa da tabela e ponto. Neste caso, é simplesmente eu saber que o hidrogênio na tabela tem aproximadamente 1 grama. Então eu vou chegar aqui e vou colocar 1 grama. E acabou. Essa é a massa, tá? Então já sabemos verificar a massa dos elementos. Agora vamos aos exercícios para a gente aplicar isso daqui melhor, tá? Acompanha comigo, por favor, esses exercícios agora. Eu vou começar por esse exercício aqui, ó. Vou ler para ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá? Observa ali comigo. Diz assim pra gente: calcule a massa, em gramas, né, no caso, em cada caso abaixo, tá? Então, a primeira coisa, calcule a massa de 1 mol de sódio. Acabou sendo o mesmo exemplo que eu já fiz com vocês, ó. Letra A. 1 mol de sódio. Barbada, né, galera? É só botar o quê? Fazer aquele nosso cálculo ali, ó. 1 mol de Na.
tá? Se o sódio na tabela tem dois números, 23 e 11, qual é a massa? Sempre o maior, está ali representado, ó, 23 e 11. Então é simplesmente dizer que um mol de sódio, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de sódio, tem a massa de 23, só que agora em gramas, porque não estamos mais falando de um sódio só, e sim de um pacotão. Deu, tá? Não tem o que calcular. Na letra B, mesma coisa, ó. Calcule a massa de 1 mol de carbonato de cálcio. E esse a gente tem que fazer a soma, né? Então a gente já sabe que é 1 mol de CaCO3. Então eu tenho o quê? Eu tenho uma vez o átomo de cálcio, uma vez o átomo de carbono e 3 vezes o de oxigênio, correto? Então a gente faz aqui, ó, vamos botar do ladinho assim, ó. Uma vez o cálcio, uma vez o carbono e 3 vezes o oxigênio. Agora eu vou facilitar minha vida aqui, ó. Cálcio, gente, na tabela é 40. 1 vezes 40 já dá o próprio 40. Carbono na tabela é 12. Então 1 vezes 12 já dá o próprio 12. E oxigênio na tabela é 16. 3 vezes 16 eu já sei que dá 48. Tá? Claro que como eu estou falando de mol, eu vou botar tudo isso em grama e vou somar. Quando a gente somar isso daqui, a gente vai encontrar exatamente o valor de 100 gramas. Né? Então, 1 mol de carbonato de cálcio tem 100 gramas para nós aqui. Certo? Vamos para a próxima, letra C. É tudo mamão com açúcar. Só que agora o Chico não pede mais 1 mol, estou pedindo meio mol. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente sempre faz para 1 mol. É o princípio fundamental, é o passo da humildade. Ah, mas Chico, eu já sei fazer para meio mol, eu vou direto. Não, tenha calma. Faz passo a passo. Primeira sugestão que eu te dou, coloca lá 1 mol do cara que tu está falando. Nesse caso é o CH4, metano. Então a gente vem aqui e coloca 1 mol de CH4, escreve a massinha do lado. Como é que eu vou fazer essa massa? Mesmo esquema, metano, ó, é 1 vez o carbono e 4 vezes o hidrogênio. O carbono eu já sei que é 12, o hidrogênio 4 vezes 1 é 4, porque o hidrogênio eu vou arredondar para 1 grama. Então fica 12 mais 4 que dá 16 gramas. Então a gente fica aqui, 1 mol de metano, 16 gramas. Tá? Aí agora, galera, eu não pedi 1 mol, eu pedi meio mol. Então o que eu faço? 0,5 mol, mol embaixo de mol. 0,5 mol de metano vai me dar x gramas. É a metade do número de mols. Então é regrinha de 3, x vezes 1, 0,5 vezes 16. Resolve o x, isola, tu já vai encontrar que ele vai ter 8 gramas de metano ali. Tá? Essa é a regra, simples. Tá? Monta uma regrinha de 3 e mata a charada. Chico, e nesse aqui, 2 mols de sulfato, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, galera, sempre, passinho da humildade, monta a equação para o sulfato. Tá? Então, o que a gente vai fazer lá? 1 mol de SO4 menos 2, ou 2 menos, como tu quiser, tá? Qual a massa que vai ter? Aí o cara se preocupa, tá? E esse menos 2 que está aqui em cima? Deixa eu até separar para não facilitar a nossa vida. Chico, e esse menos 2 que está em cima? Mais uma vez, a carga interfere na massa? Não interfere porque é só elétron sendo ganhando, nesse caso, elétrons, ou tendo sido perdido quando for positivo. Mas é elétron, e elétron é massa desprezível. Então a gente só considera os átomos. Nesse caso, vocês têm uma estrutura aqui que seria 1 vez o enxofre e 4 vezes o oxigênio. Certo? Consequentemente, galera, enxofre é 32 vezes 1 dá o 32. Oxigênio é 4 vezes 16, né? Que a gente sabe que vai dar 64. Somando tudo isso, 32 mais 64, vocês vão ficar com 96 gramas. Então essa é a massa de 1 mol de sulfato, 96 gramas, calculado aqui do ladinho, tá? Aí o que a gente tem? Eu quero saber, não 1 mol, eu quero saber 2 mols. Então eu vou lá, 2 mol do sulfato, X. E acabou a jogada, tá? É só fazer o dobro desse valor aqui, né? Que neste caso, você sabe, 2 vezes 196, então X igual a 192 gramas. E fechou. Tá, galera? Beleza? Acabou. Certo? Bem tranquilo assim, mamão com açúcar aqui para nós.
Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem é só me perguntar depois, tá? A gente segue no nosso exemplo agora, só que a gente vai para essa próxima pergunta. Essa aqui está escrito assim, ó. Quantos mols de cloreto de cloreto, desculpa, há em 11,1 grama de cloreto de cálcio, desse ACl2, tá? Então essa aqui agora é uma coisa muito importante que eu quero passar para vocês. Primeira coisa, vocês devem lembrar, quando a gente faz a revisão de ácidos, bases, sais lá para vocês, eu sempre lembro que sal é composto iônico. Quando ele cai na água, o composto iônico tende a dissociar, lembram disso? E o que significa dissociar? Significa se separar nos seus íons, tá? Então agora a gente vai fazer uma breve revisãozinha. Antes de eu entrar nesse detalhe aqui com vocês, tá? Me deixa fazer só uma revisãozinha de algumas cargas que são importantes que vocês guardem, tá? É um esqueminha bem simples aqui que eu sempre repriso, a gente até já fez em outra aula, mas não custa a gente relembrar, tá? Eu quero que vocês guardem algumas coisinhas da tabela periódica para mim. Então, a primeira coisa, nós vamos pegar os elementos representativos. Tá? Para quem não lembra, na tabela periódica, representativos são os elementos do grupo 1 e do grupo 2 da tabela. Então, nesse canto aqui, ó, nessa torre da tabela aqui. Depois dos representativos, vocês tinham toda a transição aqui no meio. Tá? E aí, aqui em cima, do grupo 13, aqui, ó, do grupo 13 até o grupo 18, vocês têm os outros representativos. Então, são representativos esses e esses. Os que terminam a distribuição em S e os que terminam a distribuição em P. E o que vocês devem lembrar dos representativos é que o número do grupo que eles têm na tabela periódica é o número de elétrons que esses elementos têm na camada de valência. Tá? Então, o cara do grupo 1 ele tem um elétron na camada de valência. O cara do grupo 2 tem 2. Quem é do 13 até o 18, aí tu pega só o número final. Então, o cara do 13 tem 3 elétrons na camada de valência. Do 14 tem 4 na camada de valência. E todos eles querem parecer com esses caras aqui, lembram? Com gases nobres. E esses gases nobres têm uma característica. Eles têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção desse primeiro aqui, que é o hélio, que fica estável com 2 elétrons na camada de valência. Tá? Então a moral da história é que qualquer um desses outros aqui quer parecer com um gás nobre. Para uns vai ser mais fácil perder elétrons e ficar com a camada mais interna. Tá? Por exemplo, o sódio ele tem 11 elétrons na camada de valência. Se vocês distribuíssem o sódio, ele ficaria assim, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Chico, eu tenho que revisar a distribuição? Não, mas só quero te explicar isso. Tá? Então, para o sódio, observem. O que será que é mais fácil para um cara que nem o sódio? Para ele chegar a 8 elétrons na camada de valência, ele precisaria ganhar mais 7. E a camada de valência dele é o maior número grande que está aqui, é 3, né? Ele tem só um elétron na camada de valência. É mais fácil para ele ganhar mais 7 aqui, mais 7 elétrons? Ou será que é mais fácil ele só perder esse elétron e ficar com esses 8 da camada de dentro aqui? Porque se eu somar aqui 2 e 6 dá 8. É mais fácil perder um, né? Então um cara do grupo 1, que tem um elétron só na camada de valência, é mais fácil perder um do que ganhar 7. Já o cloro é o oposto. O cloro grupo 17, mesmo período do sódio. Se a gente olhar o cloro, a distribuição é bem parecida. 1s2, 2s2, 2p6. Olha, tem até aqui tudo igual ao sódio. Aí depois vem 3s2 e 3p5. E aí eu observo que a camada de valência do cloro é completamente diferente, porque ela já tem 7 elétrons. E se ela é e não é à toa, porque o cloro é do grupo 17. Ó. Se vocês olharem, o cloro está logo abaixo do flúor aqui. E como esse cara já tem 7 elétrons na camada de valência, é mais fácil para ele ganhar mais um agora do que perder esses 7 inteiros para ficar igual ao sódio. Então, nesse caso do cloro, é mais fácil ganhar um do que perder 7. Entenderam a jogada? Por isso, os caras à direita aqui, normalmente, quem ganha, eu sempre brinco, o íon negativo é aquele que ganha elétrons. Então, sempre os caras mais à direita, mais próximos do gás nobre, é mais fácil ganhar elétrons. Então, vão virar ânions. Os caras mais à esquerda aqui, mais longe dos gases nobres, é mais fácil perder elétrons. E quem perde fica positivo, vira cátion.
Tá? Moral da história, nos representativos a gente faz uma tabelinha assim, resumindo a vida aqui, porque nosso objetivo é resumir agora, é revisar, não é estudar tudo de novo, né? Então a gente faz uma tabelinha e eu coloco só os representativos nela. Grupo 1, grupo 2, grupo 13, grupo 14, grupo 15, 16 e grupo 17, tá? Aí quando a gente faz a tabelinha, agora vocês façam uma escadinha para mim assim, tá? Grupo 1, 2, 3. Vocês vão botar o número de elétrons na camada de... Desculpa, vocês vão botar já uma coisa aqui para mim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Desculpa, gente. 3, 2 e 1. Eu estou fazendo pelo número de elétrons na camada de valência e não é. É só fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Tá? Ficou fraco aqui, mas vamos lá. Tá? Peço desculpas aqui. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Fechou? Agora, para todos da esquerda aqui para vocês, todos que estão à esquerda, vocês vão botar um sinal de mais, que é aqueles que estão para o lado de cada tabela. Tá? Então, positivo, positivo, positivo. Todos da direita, vocês vão botar um sinal de menos, negativo, negativo e negativo. Somente nesse de cima que tanto faz. E agora vamos entender o que o Chico quis dizer com isso. Dá uma olhada. Cara que é do grupo 1, agora sim, tem um elétron na camada de valência. Então é mais fácil perder 1, como é o sódio, ou ganhar 7. Perder 1, então ele fica mais 1. Cara do grupo 2 tem 2 elétrons na camada de valência. Então é mais fácil perder 2 ou ganhar 6. Perder 2, então ele fica mais 2. O cara do grupo 13 tem 3 elétrons na camada de valência. Se ele tem 3, é mais fácil perder 3 ou ganhar 5. Perder 3. Entenderam a jogada? No 14 tem 4 na camada de valência. Então tanto faz, ganhar 4, perder 4, não importa. Entenderam a jogada? Certo? E Chico, no 16? No 16 é o mesmo esquema. Se tu olhar ali, ó, o cara que é do grupo 16 tem 6 elétrons na camada de valência. Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, aí é mais fácil ganhar 2 para chegar a 8 ou perder os 6. Ganhar 2. E quem ganha fica negativo. Por isso, menos 2. Entenderam a jogada? Então, continua aqui comigo para ver essas outras cargas agora. Então, pessoal, seguindo para essas outras cargas, essas são as cargas, então, dos representativos. Eu já sei que um cara do grupo 1, quando em solução, ele vai adquirir carga mais 1. Grupo 2, quando em solução, carga mais 2. Grupo 16, quando em solução, carga menos 2. 17, carga menos 1. Então já deu para entender algumas cargas, certo? Agora, vem para esse lado aqui. Alguns íons, eles têm carga fixa, tá? É o caso da prata, quando em solução, prata mais, tá? O zinco, quando em solução, zinco 2 mais, tá? Outros têm carga variável, então a gente não tem como colocar nessa jogada aqui, tá? Mas aí, tem mais alguns caras que têm uma carga, mas eles não são um íon de um elemento só. Tá? E para esses casos aí, tem alguns que vocês vão ter que memorizar para a gente ter sempre em mente na hora de estudar. Tá? Um deles é um íon positivo ainda, que é o íon amônio, que é originário da amônia, só que quando recebe o hidrogênio. E ele vira a NH4+. Esse eu não posso esquecer. Tá? NH4+, que é o íon amônio, normalmente presente no hidróxido de amônio ou nos sais de amônio. Tá? Cloreto de amônio, sulfato de amônio, é sempre NH4+. E aí tem um grupo que são os ânions oxigenados, que vocês também não podem esquecer. Tá? Quem são esses caras? Eu digo aquilo que são os caras do pouco sono. Não é a primeira vez que eu te falo isso. Né? Mas agora vocês vão acrescentar mais uma coisinha aí. Vocês vão chamar de pouco sono to. Tá? E aí vocês vão fazer assim, ó, pouco sono 4, 3, 4, 3. Menos 3, menos 2, menos 2 e menos 1. Então repete comigo. Pouco sono, 4, 3, 4, 3. É os números de oxigênios. Depois, menos 3, menos 2, menos 2 e menos 1. Esses aqui são os ânions oxigenados. Esses caras, gente, na verdade, eles têm sempre uma carga fixa. Quando tiver o PO4 numa solução, vai virar PO4 menos 3. Se mudar o número de oxigênios, não importa, mas ele continua sendo, sempre que tiver o PO, menos 3. Quando tiver o CO, menos 2. Quando tiver o SO, vai ser menos 2. O NO, menos 1. Sempre que em solução.
Tá? A mesma coisa para os caras do Tô. Chico, o que é o Tô? O T, galera, eu me refiro a 3 elementos, que é bromo, iodo ou cloro. Qualquer um deles que tu trocar no lugar do T, ó, seja BrO3, IO3 ou Cl, vai ser sempre O3 e menos 1. Então eles são iguais ao NO3. Ó. Todos eles têm o 3 embaixo e o menos 1 em cima. Pode variar esse 3? Pode variar o 3, mas o menos 1 é a carga desses ânions sempre. Então, sempre que eu tiver BrO alguma coisa, ó, por exemplo, BrO3 é menos 1. Sempre que eu tiver I alguma coisa, por exemplo, IO3 é menos 1. Se eu tiver ClO alguma coisa, por exemplo, ClO3 é menos 1. Tá? E variações disso, pode ser ClO2, né, que é o íon clorito, pode ser ClO apenas, que é o hipoclorito, por exemplo. Tá? Mas todos eles são os ânions oxigenados e as cargas deles são fixas. Por isso é bom vocês memorizarem e saberem como é que é quando esses caras dissociam em solução. Por que eu entrei nesse mérito? Para a gente terminar então e resolver esse exercíciozinho que está aqui embaixo, por exemplo. Tá? Então a primeira coisa que eu tenho que saber é, se eu quero saber quantos mols de cloreto, antes eu vou ter que dissociar esse sal aqui. Tá? Porque eu peguei o sal, quando eu peso, eu estou pesando ele inteiro. Quando ele cai na água, ele separa nos seus íons. Tá? Então o que eu vou ter que fazer? A primeira relação que a gente faz é essa aqui. Ó. 1 mol de CaCl2, tá? Vai, quando cair na água, se dissociar. Como é que ele dissocia? A gente aprendeu. Metal para um lado, resto para o outro. Então ele vai se separar em cálcio e em cloro. Assim, cálcio mais cloro. Tá? Que é o cátion e o ânion que tu tem nesse sal. O cálcio é metal do grupo 2, lembra da nossa tabelinha. Quem é do grupo 2 é sempre 2 mais ou mais 2. Tá? Então ele vai virar cálcio 2 mais. Como só tinha um cálcio aqui, 1 mol de cálcio aqui, 1 mol de cálcio aqui. Certo? Da mesma forma agora, o cloreto só tem que cuidar o quê? Que eu tenho 2 vezes o cloro. Então eu vou botar 2 na frente do cloro aqui. Tá? Só que o cloro é grupo 17. Se ele é grupo 17, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Para chegar a 8, ele só precisa ganhar 1. Então ele fica menos 1. Então é 2Cl-. Pronto. Dissociou. Agora está feito o brick. Então o que eu posso dizer disso? Que cada 1 mol, olha para o coeficiente, cada 1 mol de CaCl2 produz para a gente 1 mol de cálcio e 2 mols de cloreto. Tá? Pronto. Agora, observem. 1 mol de CaCl2 produz para ti 2 mols do íon cloreto. 1 mol de CaCl2 eu tiro a massa da onde? A gente aprendeu aqui em cima, da tabela periódica. Tá? Só que o CaCl2 eu vou ter que fazer a massa dos dois. Ó. Uma vez o cálcio e 2 vezes o cloro, tirado da tabela periódica. O cálcio é 40, 1 vezes 40, já dá o próprio 40. O cloro, ele é 35,5 a massa dele, tá? Arredondando lá. 2 vezes 35,5 vai dar 71. Então, resumindo, se tu somar tudo isso, 1 mol de cloreto de cálcio vai dar 111 gramas. Certo? 111 gramas desse cara aqui, portanto, é proporcional a 2 mols de cloreto em solução. Entenderam o raciocínio? Então, a pergunta é quando eu tiver 11,1 grama desse cara. Então, eu vou botar aqui. 11,1 grama de cloreto de cálcio vai me produzir em solução X mol do cloreto. Entenderam, gente? Então, resolvendo a regrinha de 3, eu percebo que X é igual a 0,2 mol de cloreto. Quando eu dissolvo, quando eu coloco na água, 11,1 grama de cloreto de cálcio. Tá? Então, muito importante isso. Nota, tu pesou cloreto de cálcio, certo? Você pesou o cloreto de cálcio, mas você obteve em solução os íons dele. E você pode calcular a concentração de cada um deles dessa forma. Tá bem? Acompanha com o Chico aqui, ó. Questão 3 agora. Muito importante para a gente seguir esse raciocínio. Quantos gramas de sulfato de alumínio precisam ser pesados
cortou aqui, ó, ser pesados para a obtenção de 1 litro de uma solução contendo 5,4 gramas de alumínio, tá? Então presta atenção. Primeiro, tem que saber quem é o sulfato de alumínio, tá? Se tu olhar lá no POCSONO, sulfato é o SO4-2 aquele. E alumínio é L mais 3 porque ele é do grupo 3. Então, resumindo, tá? Depois tu revisa isso em casa, mas é Al2SO4 3. Esse é o famoso sulfato de alumínio. A pergunta para vocês é: quantos gramas desse cara precisam ser pesados para obter, agora o raciocínio inverso, para obter aquela massa de alumínio que já está aqui, ó, 5,4 gramas. Então não tem o que tu fazer. A primeira coisa que tu faz aqui é o seguinte, ó, tá? Primeira sugestão que eu te dou é essa. Raciocina. Cada 1 mol de sulfato de alumínio, Al2SO4, parênteses 3 do lado de fora, vai produzir em solução para ti quantos alumínios? Pega o número, separa metal para um lado, resto para o outro. Vai separar para ti 2Al mais, e aí só pega o número de fora, 3SO4. Tá, galera? Então, cada 1 mol disso dissocia em 2 mols de alumínio, 3 mols de SO4. Agora, o detalhe, o alumínio na solução, quando ele dissociar, ele tem que virar carga. Alumínio é grupo 13, então ele tem carga mais 3 pela nossa tabelinha. O SO4 é do POCSONO, se tu olhar lá é menos 2. Tá bem? Fechou. Mas o que importa de verdade é, eu quero saber quantos gramas desse eu preciso pesar para obter 5,4 gramas desse. Então, antes de mais nada, eu vou só fazer aqui embaixo, aqui um quadrinho, e a gente primeiro tem que achar a massa molar disso aqui, a massa de 1 mol do Al2SO4 Como que eu faço isso? Bom, são 2 vezes o alumínio, tá ali, ó. O parênteses multiplica tudo que está dentro, lembram? Então, 3 vezes o enxofre e 3 vezes 4, 12 vezes o oxigênio. Alumínio, gente, na tabela é 27. Então, 2 vezes 27, 54. 3 vezes 32 do enxofre vai dar 96. E 12 vezes 16 do oxigênio, da tabela periódica, dá 192. Somando todo esse grande cara aqui, nós vamos encontrar a massa de 1 mol dele igual a 342 gramas. Aí tu volta lá para cima no cálculo anterior. Tudo isso junto, então, tem 342 gramas. E quando isso se dissocia, produz 2 mols de alumínio. Está escrito aqui, 2 mols de alumínio. E a gente acabou de ver que 2 vezes o alumínio dá 54. Então quer dizer que desses 342, 54 gramas é do alumínio. Só do alumínio. Certo? Chico, e o mais 3? Mais uma vez, a carga não interfere. Tá? Na massa ela não interfere. Então dá 54 gramas. E agora é barbada, galera. Qual é o pedido da questão? Eu quero produzir 5,4 gramas de alumínio nessa solução. Se eu quero produzir 5,4 gramas de alumínio aqui, grama de alumínio embaixo de grama de alumínio. A L embaixo de AL. E a pergunta é quanto que eu devo pesar do sal, sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio é tudo isso. Então quanto que eu devo pesar dele? X gramas embaixo dele. Resolvida a questão. Tá? Faz a tua regra de 3 aqui, vai encontrar X igual a 34,2 gramas. Fechou. Essa é a massa de sulfato de alumínio que você deveria pesar para obter esta massa de alumínio aqui de 5,4 gramas em solução. Tá? Descendo aqui na minha bagunça com vocês, vamos agora finalizar com esse exercício número 4 aqui. Até vamos trocar de cor para não confundir. Tá? Diz assim, quantos mols, essa é barbada, quantos mols de íons são gerados quando se dissolve 5,85 gramas de NaCl em água pura? Tá? Presta atenção. De novo, primeira coisa, se os íons são gerados do sal em água, significa que esse sal foi
dissociado. Tudo que eu estou fazendo para o sal, vocês podiam ter feito para um ácido quando ioniza ou para uma base quando dissocia, tá? Mas o importante é, cada 1 mol de NaCl, esse é mais fácil ainda. Quando ele cai na água, ele quebra em metal para um lado, o resto para o outro. Ou seja, sódio para um lado, cloro para o outro. Então ele vai produzir 1 mol de Na mais 1 mol de Cl. Claro que eu sei que não é Na e Cl, vai produzir Na mais e Cl menos. Por quê? Porque o sódio é grupo 1, ganha carga mais 1, e o cloro é grupo 17 e ganha carga menos 1. Tá? Só que tanto Na quanto Cl, juntos eles são o que, gente? Íons. E a minha pergunta no final é quantos mols de íons? Certo? Como eles dois são íons, então cada 1 mol desse sal produz quantos mols de íons? 1 mol de íon positivo mais 1 mol de íon negativo. Ao todo, 2 mols de íons. Então, 1 mol do sal produz para nós 2 mols de íons. Essa é a relação que vocês precisavam descobrir. Tá? A partir daí, gente, é babado. Ó. Porque aí o que significa? Eu quero saber, quando eu dissolvo 5,85 gramas do NaCl, se eu estou trabalhando com um dado de 5,85 gramas do NaCl, eu preciso de um dado em cima que também seja em gramas. Então eu vou tirar a massa do NaCl aqui. Tá? O NaCl na tabela, ó, se o sódio é 23, vai fazer o mesmo esquema que a gente fez antes. O sódio é 23, o cloro é 35,5. Se eu somar os dois, eu vou encontrar uma massa de 58,5 gramas. Então, 1 mol de cloreto de sódio, que é 58,5 gramas, produz para mim 2 mols de íons na água. Né? Então, 5,85 gramas vai produzir para a gente X mols de íons na água. Resumindo, resolvendo a regrinha de 3, esse X de vocês vai dar também 0,2 mol de íons na água. E acabou. Essa era a revisãozinha que eu queria fazer com vocês dentro da estequiometria. Tá? Mais exercícios serão colocados na sequência. Eu espero que vocês tenham compreendido. Bom estudo para todo mundo e até a nossa próxima aula. Valeu, gente. Tchau, tchau.